E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar como programar o jogo Flow, que é esse jogo aqui que vocês estão vendo na tela. Então, esse jogo ele ficou bem popular no celular. O celular ele é bem famoso, vocês já devem ter visto alguém jogando ou até mesmo jogaram esse jogo no celular. E o objetivo dele é ligar os pontos nessa tela e ocupar 100% dos quadrados da tela. Então aqui eu estou passando por algumas fases. Algumas mecânicas que eu construí, então quando você está fazendo um traço e você passa por cima de outro traço, você reseta a posição do traço anterior. Então, por exemplo, se eu passar por aqui, ele vai voltar ao laranja. Aqui embaixo tem algumas estatísticas da fase, então o level que a fase está, a quantidade de fluxos, que são os pontos, ligando os pontos de um ponto A ao ponto B. Então eu já completei 5 pontos de 6. Mexi os pontos 8 vezes, isso daqui eu vou explicar no código, mas isso daqui é importante para você conseguir terminar o jogo com sucesso, com o menor número de movimentos possíveis. O melhor aqui, no caso, é 6 movimentos. O tabuleiro aqui a gente está em um tabuleiro de 6 quadrados por 6 quadrados e eu completei até agora 88,9% da tela. Então aqui, completando, vai dar uma mensagem, dá para melhorar, porque a quantidade de passos foi maior do que a quantidade de passos necessária para completar a fase anterior. Então aqui a gente aumentou o tabuleiro em mais um quadrado de largura e altura. Nós estamos agora com um tabuleiro com 7 por 7 de tamanho. Então aqui eu vou seguir fazendo as ligações. Eu já fiz elas algumas vezes enquanto eu estava desenvolvendo o jogo, então eu já sei mais ou menos o caminho que precisa ser feito, o que deu excelente, porque a quantidade de passos foi igual à quantidade de passos ótima para terminar o tabuleiro. Aqui eu vou seguir fazendo mais um pouco. O amarelo é aqui. Esse azul claro é esse caminho aqui. Temos o verde, o azul e o laranja. Excelente novamente. Então, ele vai até o tabuleiro 10 por 10, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos primeiro o roxo, depois esse marrom. O amarelo, ele fica nesse caminho por fora. Temos o verde, esse rosa, laranja, azul, azul claro e vermelho. E aqui nós chegamos na última fase, então agora essa fase eu tenho que lembrar como que faz, mas eu acho que o marrom é o primeiro. Nós fazemos marrom aqui. Depois tem o azul claro, o amarelo, acho que o azul, se não me engano, o rosa, o roxo, o verde, que fica aqui pelo meio, e o laranja, opa, que é pra cá, e o vermelho. Quando a gente completa aqui o número total de fases que a gente tem, que eu fiz essas fases até o level de 10 por 10, nós voltamos para a fase inicial. Mas é esse o jogo que a gente vai ver o desenvolvimento aqui no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, primeiramente aqui a gente faz a importação de duas bibliotecas importantes, que é a biblioteca do Pygame e a biblioteca Tiny. Depois de fazer essas importações, a gente vai fazer a criação da nossa classe. A classe se chama Flow e logo em seguida a gente vai fazer uma função init. Então, nessa função init estão todas as variáveis que a gente vai utilizar no nosso jogo. Então, as primeiras variáveis aqui são as cores. As primeiras 3 cores são as cores que a gente utiliza aqui para fazer o desenho do tabuleiro, tanto o fundo preto quanto o texto branco e a grade cinza. Então tem a cor branca, a cor cinza e a cor preta. E as outras cores são as cores dos pontos utilizados no jogo. Então aqui eu deixei um comentário logo depois de cada cor. O primeiro número é o color code que a gente vai utilizar no jogo.
Então, no jogo tem um color code que a gente utiliza, então a cor vermelha, o color code dela é 0, é uma string, um número 0. E a segunda informação que nós temos aqui em cada linha, a partir de que fase essas cores são utilizadas. As primeiras 5 cores são utilizadas no level 5x5, depois é adicionada mais uma cor no level 6x6, depois só são adicionadas as últimas 3 cores no level 9x9. E no level 10x10, nós também temos ali 9 cores. Eu estou utilizando uma escala para o jogo, então o jogo, na hora de declarar a classe, vocês vão colocar um número para dimensionar o tamanho da tela, para poder caber em vários tamanhos de telas. Então aqui eu estou usando o scale, que está sendo passado como parâmetro na função init, e ela vai ter um aspect ratio de 8x10. Então, como se fosse 8 quadrados no eixo X e 10 quadrados no eixo 10, mas é só para dar a dimensão do tamanho da tela. Nós temos a inicialização aqui da nossa fonte do jogo e também estou usando a variável scale para dimensionar ali o tamanho do texto do jogo. Temos aqui a variável clock, que é a variável que vai determinar ali o FPS do jogo. Nós temos uma variável last click status, que vai determinar ali os eventos de clique do mouse. Nós temos declarado um self.scale, que é a nossa escala passada na função init. Nós temos outras 3 variáveis que são utilizadas no decorrer do jogo. Então, a variável drawing in progress, quer dizer que o desenho está em progresso. A variável selected color, quer dizer qual cor foi selecionada no desenho que está em progresso. E a variável steps, que quer dizer quantos passos já foram dados aqui na montagem do nosso tabuleiro. A gente vai ver essa lógica aqui em seguida. E nós temos aqui listas para cada cor. Então, nós temos aqui o red path, que são todos os pontos que vão ser utilizados ali para desenhar a linha de ligar um ponto ao outro. E nós temos isso para cada uma das cores. E aqui, novamente, eu coloquei o color code e também em qual fase essa cor aparece. E por fim, aqui no final da nossa tela, nós temos aqui a variável self level, que é a variável ali que determina em qual level a gente está no jogo. Aqui no próximo slide, essa variável que é um dict, é um dict bem grande porque ele armazena todas as fases do nosso jogo, é a variável self levels. Quando vocês forem colocar essa variável no jogo, vocês coloquem dentro da função init da nossa classe flow. Eu coloquei aqui porque não ia caber no slide anterior. Então, aqui são todas as fases, eu vou explicar cada uma dessas fases. Então, indo para o próximo slide, a primeira parte do dict, que seria a fase level 1, que é essa chave o string com o número 1, é esse tabuleiro que a gente está vendo aqui na direita. Então, o 0 é a cor vermelha, que está posicionado logo aqui no canto superior esquerdo. E nós conseguimos encontrar o outro ponto vermelho na segunda posição do eixo X, na última linha. Então, nós temos aqui a última posição. E isso segue para cada uma das cores. Então, o verde vai estar como número 2, o azul como número 3 e o 1, por exemplo, como a cor amarela. Aqui eu estou trazendo como que é a segunda fase. Então, se vocês forem copiar o dict, talvez seja mais fácil seguir a partir desse slide, a cópia das cores no level. Então, esse é o level 2. Nós também temos o level 3, que aumenta mais uma linha e mais uma coluna. O level 4, que é o tabuleiro 8x8. O level 5, que é o tabuleiro 9x9. E o level 6, que é o tabuleiro 10x10. Eu passei um pouco rápido por esses slides, mas se vocês precisarem, vocês voltam no slide que tem todas as fases na mesma tela. O loop do nosso jogo fica assim, então vocês podem fazer a declaração da classe e a função init e declarar já a nossa classe. Eu coloquei o número 80, porque é um tamanho que fica legal aqui na minha tela. E essa é toda a estrutura do loop do nosso jogo. Uma dica aqui para vocês podem fazer um print dessa variável mouse para ver como cada uma dessas posições da tupla funcionam. Mas eu vou explicar aqui que a primeira posição é a posição do mouse na tela. A segunda posição é o clique do mouse que está ocorrendo no exato momento do jogo. Então, se eu tiver o botão esquerdo do mouse pressionado, a primeira posição dessa segunda parte da tupla vai ficar como true. E nós temos aqui o mouse click, que vem da nossa função do jogo também, que é a função mouse has clicked, que a gente já vai ver. Então, ao decorrer aqui do código, vocês podem copiar o loop do jogo. E à medida que vocês forem adicionando as funções do jogo na classe do jogo flow,
vocês podem ir descomentando as funções que vocês já implementaram aqui no loop do jogo. Então, a primeira função, que é a função mouse has clicked, que é a função que a gente acabou de ver no slide anterior, ela funciona da seguinte forma. Então, aqui, vejam que ela aceita um parâmetro, e o parâmetro, ele verifica aqui se a nossa variável lastClickStatus é igual ao input. Se for igual ao input, quer dizer que nada mudou no nosso evento de mouse, então ele vai retornar uma tupla com false, false e false. Mas se essa variável lastClickStatus e o input forem diferentes, então a gente vai verificar aqui qual botão do mouse foi clicado naquele exato momento do jogo. E a gente faz isso verificando aqui se a variável lastClickStatus veio false e se o input do mouse naquela posição, então na posição 0 da tupla, veio true. Se isso for verdade, quer dizer então que a gente acabou de clicar no botão do mouse no nosso jogo. E a gente vai salvar essa alteração em uma variável leftButton como true. Depois disso, a gente vai fazer a verificação nos outros dois botões do mouse, então a rodinha do mouse e o botão direito, e a gente vai retornar isso em uma tupla para o nosso loop do jogo. E isso vai complementar aquela variável mouse que a gente viu no loop do nosso jogo, que é essa variável aqui, mouse. Então, se vocês quiserem ver essa variável em funcionamento, vocês podem adicionar na linha de baixo um print mouse. E vocês vão ver, ao mexer o mouse na tela do jogo, algumas informações mudando. E também, ao clicar na tela do jogo, algumas informações mudando no console do Python que vocês estiverem utilizando no computador de vocês. A próxima função é a função clearWindow. Então, a função clearWindow é uma função bem simples. Ela basicamente desenha um retângulo preto em toda a área da nossa tela. Então, ao rodar essa função, a gente desenha um retângulo preto que vai apagar, vamos dizer assim, no desenho feito no frame anterior do nosso jogo. Isso vai dar espaço para a gente poder fazer um desenho novo em cima dessa tela preta. A próxima função é a função drawColorDots, que é uma função simples também, que é utilizada aqui em conjunto com outra função que a gente já vai ver em seguida. Mas o que acontece aqui nessa função é que a gente pega os pontos do nosso mapa do jogo e desenha as cores correspondentes com o color code. Então aqui nós vemos aqui que o color code do primeiro if é o 0, que é a cor vermelha. E a gente vê aqui que nessa função tem um parâmetro x e y. E o que é esse parâmetro x e y? Esse x e y é o index do quadrado que precisa ser desenhado. Então, eu estou fazendo varredura, vamos dizer assim, que eu estou no primeiro quadrado aqui da tela do nosso jogo. O index desse quadrado é 0 e 0. X igual a 0 e y igual a 0. Se a gente for 1 para a direita, o index é 1 e 0. X igual a 1 e y igual a 0. Então, o index ele começa no 0 e vai até o número de quadrados que tiver aqui na tela. E é assim que essa função funciona. Ela funciona em conjunto com uma outra função que a gente já vai ver aqui no jogo. A próxima função é a função drawColorPathsLoop. E essa função é um loop, por isso que tem loop no nome da função. E ela verifica aqui, ela utiliza a variável que é a lista de pontos do nosso traço no jogo. Então, eu peguei aqui como exemplo a variável selfGreenPath. Essa variável selfGreenPath seria o parâmetro ColorPathObj, que seria o objeto do ColorPath, vamos dizer assim. Nós também temos o parâmetro Color e o parâmetro Square. Então, o que acontece nessa função? Nessa função, a gente desenha a linha que a gente está fazendo a conexão dos pontos. Então, para fazer essa linha de conexão dos pontos, a gente utiliza uma linha, que é essa linha aqui, pgDrawLine. Então, a gente tem uma linha aqui do centro de um quadrado até o centro do próximo quadrado. E no centro de cada quadrado, que seria o final de cada linha, nós temos um círculo também, porque senão a gente ia ficar com uma quina aqui na nossa linha. Então, a gente utiliza essas duas funções do Pygame para poder desenhar a linha da nossa conexão de pontos. E o que acontece aqui é que a gente vai fazer um loop na variável, no parâmetro ColorPathObject, que é o parâmetro passado, como por exemplo, selfGreenPath. Então, aqui eu fiz exatamente o caminho da cor verde aqui na tela no canto esquerdo. Então, nós temos o index inicial, que é o 0, 0, que a gente já viu no slide anterior. Então, a linha começa aqui no index 0, 0. Depois ela passa para o 0, 1. Então, o próximo ponto da linha é no x igual a 0 e y igual a 1. Depois 0, 2.
x igual a 0 e y igual a 2, e depois ele vai um para a direita, que seria o x igual a 1 e o y igual a 2. Então, ele vai percorrer por cada lista dentro dessa lista do objeto ColorPathObject e vai desenhando a linha e o círculo para dar esse visual de conexão entre um quadrado e outro. A próxima função é a função drawColorPaths. Então, essa função utiliza a função anterior que a gente acabou de ver. A gente vai passar aqui todos os color paths. Então, aqui, por exemplo, nós estamos passando o red path, o yellow path, o green path e assim por diante, assim como também as suas cores. E o square, que seria um parâmetro ali para poder desenhar no tamanho certo a linha de conexão entre um quadrado e outro. E é basicamente isso que acontece nessa função. A próxima função é a função checkCompleteFlow, que é uma checagem se uma conexão foi finalizada. Então, o que acontece nessa função aqui é que a gente vai fazer um loop dentro da nossa grade do jogo. Então, nossa grade do jogo aqui tem 6 quadrados por 6 quadrados. E a gente vai verificar ali se a gente encontrou o color code correspondente para aquela checagem. Então, por exemplo, eu estou querendo checar a cor verde. Então, o color code do parâmetro dessa função vai ser o color code da cor verde. E a gente vai salvar isso na variável flowDots, que é uma lista que vai salvar ali a posição inicial e a posição final da nossa conexão dos pontos verdes. Depois desses dois loops, a gente vai fazer uma verificação aqui desses dois pontos que acabaram de ser salvos. Então, a gente vai verificar primeiro se o comprimento desse flowDots é igual a 2 e se o comprimento do color path, que é o caminho da cor verde que a gente fez até o momento do jogo, se ele é maior do que 2, porque é uma condição mínima ali para poder ter um ponto distante do outro. Tem que ser, no mínimo, maior do que 2 esse color path. Se isso for verdade, então a gente vai checar se o primeiro ponto salvo nesse flowDots, que seria o primeiro ponto verde aqui, se ele existe dentro do nosso color path, que seria como, por exemplo, esse color path que eu coloquei aqui embaixo, que seria a cor verde. Então, a cor verde está passando pelos pontos 00, 01, 02, 03 e 04. Veja aqui que o 00 e o 04, que é o ponto inicial e o ponto final, estão dentro do self green path. Então, quer dizer que a conexão entre esses dois pontos foi já estabelecida. E se isso acontecer, a gente vai retornar true. Se não, a gente retorna false. A próxima função é a função que chama a função anterior que a gente acabou de ver. Então, nessa função getCompleteFlows, a gente vai fazer uma contagem de quantos flows já foram completados, então quais pontos já foram conectados uns aos outros. Então a gente começa aqui com complete flows igual a 0 e em cada chamada da função checkCompleteFlow, se essa chamada for igual a true, a gente vai adicionar no complete flows um valor 1. E no final, a gente vai retornar esse complete flows. Então, assim a gente vai ficar sabendo quantos pontos já foram conectados às suas cores correspondentes. A próxima função é a função getFlowsQuantity, que é basicamente aqui para pegar quantas cores tem na nossa grade do jogo. E para isso, a gente vai fazer uma varredura aqui na grade do jogo. Então, esse for y e for x é uma varredura na grade do jogo. E esse if, dentro desses dois fors, é uma checagem se dentro do mapa do nosso jogo, aquele ponto é diferente de vazio. Porque a gente quer saber quais pontos são diferentes de vazio para poder pegar o color code delas ali. Então, se for diferente de vazio, então a gente vai acrescentar 1 na nossa variável count dessa função. E por fim, como as cores são pares, um amarelo sempre vai ter outro amarelo, então a gente vai pegar esse count e dividir por 2 e retornar essa soma na função. E assim a gente tem a quantidade de cores no nosso jogo. A próxima função é a função addStep, que é uma função bem interessante que verifica aqui os passos que foram dados no nosso jogo. Então, como essa lógica funciona? Essa lógica funciona em conjunto com uma variável da nossa classe, que é a variável self-selected_color, que é a cor que está sendo selecionada no desenho corrente do jogo, e um color code que vai ser passado como parâmetro dessa função. Então, toda vez que a variável self-selected_color for diferente do color code que deveria ser correspondente à cor vermelha, por exemplo, então quer dizer que a gente clicou em uma cor
diferente do nosso jogo. Então, por exemplo, eu estava fazendo o desenho da conexão do ponto vermelho e daí eu passei para o azul. E ao passar do vermelho para o azul, então a gente vai acrescentar a variável self.steps. Quer dizer que agora eu passei para o segundo passo da minha solução. Então aqui até o momento, no print da tela que eu fiz do jogo, eu dei 3 passos no jogo. Então eu conectei a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Para completar esse puzzle aqui com sucesso, eu tenho que fazer no máximo 5 conexões, que é esse melhor igual a 5. Senão vai dar uma mensagem diferente ali ao completar esse puzzle. A próxima função é a função getCompletenessOfFlows, que é basicamente a completude da nossa grade do jogo. Então aqui, por exemplo, eu tenho como canos igual a 94,4%. Quer dizer que a nossa grade do jogo está completa em 94,4%, faltando apenas 2 quadrados. E essa função é bem interessante e também bem simples. Então o que a gente faz aqui é fazer a contagem de quantos quadrados tem na nossa tela do jogo, que seria essa primeira linha. A segunda linha é a declaração de uma variável count of fillet squares, que é uma contagem de quadrados completos do nosso jogo. E para saber quais quadrados já foram completos, a gente vai fazer uma somatória aqui do comprimento de cada color path, que seria o self.red path, o yellow path, o green path e assim por diante, que são as listas com os pontos de cada traço do nosso jogo. Sabendo essas duas variáveis iniciais, a gente vai fazer a conta da nossa porcentagem de completude do jogo. Então a gente vai fazer esse cálculo nessa variável percentage e por fim a gente vai fazer um pequeno arredondamento aqui. Se a nossa porcentagem for quebrada, a gente vai fazer o arredondamento em uma casa decimal, senão vai ficar o número completo ali da nossa porcentagem. Então se for certinho 50% do tabuleiro, vai ficar 50% redondo. E se for um número quadrado, vai ficar que nem aqui, 94,4. E retornar esse arredondamento no return da função. A próxima função é a função GameInfo. Então essa função é a função que determina todas as métricas do texto do nosso jogo, que é como, por exemplo, aqui o level, a gente está no segundo level, fluxos igual a 5/6 passos, a gente deu 6 passos e o melhor seria 6. A fase é uma fase de 6 quadrados por 6 quadrados e a completude do jogo dessa fase está em 94,4%. Então aqui nessa função a gente chama as funções que a gente viu nos slides anteriores. A gente chama a função getCompletedFlows, a função getFlowsQuantity e a função getCompletenessOfFlows. E a gente utiliza essas variáveis para conseguir escrever as métricas do nosso jogo. E é o que acontece aqui na linha text1, text2 e text3. As outras linhas, text1x, text2x e text3x, é só para centralizar o texto no centro da tela. E as últimas 3 linhas é para colocar o texto na nossa tela. É a função que determina ali em qual posição a gente vai colocar o texto na tela. A próxima função é uma função que chama funções que já foram declaradas aqui na classe do nosso jogo. Então a gente vai chamar a função drawColorDots dentro de um loop na grade do nosso jogo. Então um loop no y e loop no x. A gente vai passar o x e o y para essa função, como a gente tinha visto. E também desenhar a grade do nosso jogo. Então a grade do nosso jogo é desenhada bem aqui. Então esse pg.draw.rect é o local onde a gente vai fazer o desenho da grade do nosso jogo. Nós também chamamos a função drawColorPaths, que são as linhas de conexão entre uma cor e outra, e a função GameInfo, que é o desenho das informações do nosso jogo. A próxima função é a função getCellIndex. Essa função é bem simples também. Então o que acontece aqui, a gente passa aquela variável mouse do loop do nosso jogo e utilizando essa variável a gente vai saber em qual posição da grade do nosso jogo o mouse está. E para saber isso, a gente vai fazer um cálculo na linha da variável cellIndex. Então, essa linha cellIndex vai pegar o index do quadrado da nossa tela. Então, se o nosso mouse estiver aqui no primeiro quadrado, seria o index 0, 0. E se estivesse nesse segundo quadrado aqui, que eu estou com o mouse em cima, com o pointer, seria o index x1,
e Y1. Então, só lembrando aqui mais uma vez que o index começa no 0 e vai subindo de 1 em 1 a cada quadrado. E esses últimos 4 ifs aqui dessa função é só para manter o index dentro da tela do nosso jogo. Então, ele vai ficar dentro de 0, que seriam esses dois últimos ifs aqui. Então, a gente vai travar no index mínimo e a gente também vai travar no index máximo da nossa tela, que são esses dois primeiros ifs. E depois dessas verificações, a gente vai retornar a variável cellIndex. A próxima função é a função getColorPath, que é uma função que vai pegar aqui, quando a gente estiver desenhando o nosso caminho de conexão de uma cor e outra, se ela esbarrar em outra cor, a gente vai saber qual cor a gente esbarrou. Então, o que acontece aqui, a gente vai pegar a posição, que é o index do quadrado da nossa função, que é o index do quadrado do nosso jogo, e vai verificar se esse index, se ele está dentro das cores que já foram desenhadas. Então, como por exemplo, o vermelho. Se eu passar o verde para cima dessa linha vermelha, ele vai retornar nessa função que o ponto que eu estou desenhando, ele está em cima da cor vermelha. Então, ele vai retornar o self.redPath nessa função. E se não colidir em nenhuma outra linha, vai retornar como none. Mas essa lógica é importante para as próximas funções do nosso jogo. Então é assim que a gente sabe em qual linha a gente colidiu, se estiver fazendo o desenho de uma outra linha no nosso jogo. A próxima função é a função Removing Overlapping Paths. Então aqui eu coloquei um desenho do que está acontecendo no nosso jogo, nessa função. Então vamos dizer aqui que eu estou desenhando a linha vermelha e eu quero passar ela para o outro lado da grade do nosso jogo. Só que nesse caminho tem a linha verde e a linha amarela. Se eu fizer essa linha, então eu preciso remover a linha verde e a linha amarela do meu caminho. E isso acontece nessa função Removing Overlap Paths. Então, aqui a gente recebe como parâmetro uma posição e um path, como por exemplo o path da linha verde. Então, a gente vai remover os pontos desse path da linha verde até a posição que está colidindo com ela. Então, aqui na linha verde a gente vai remover 2 pontos da linha verde. E é isso que acontece nesse loop while dessa função. Então, while path, a gente vai fazer um loop em cada item dos pontos da variável path, que a variável path é um color path, que a gente viu em outras funções. Então, esse path é uma lista de listas, onde cada lista dessa variável é um ponto da cor verde, por exemplo. Então, a remoção dos pontos acontece quase totalmente no else desse if. Então, toda vez que o position não for encontrado, a gente vai cair no else e remover a última posição da lista. Quando a gente encontrar até onde a gente quer remover, a gente vai remover essa última posição e, por fim, retornar o path nessa função. E assim a gente faz a subtração dos pontos da linha que a gente quer remover. A próxima função é a função firstColorClick, que é uma função que vai setar alguns parâmetros ali no primeiro clique da cor que a gente quer conectar. Então, nessa função a gente recebe 2 parâmetros. O parâmetro cellIndex, que é o index do quadrado da nossa grade do jogo, e a cor que a gente está clicando no jogo. Então aqui, no primeiro if, a gente está clicando na cor vermelha. E ao clicar na cor vermelha, a gente precisa, nesse caso, limpar toda a lista do red path e adicionar o cellIndex nessa lista que a gente acabou de limpar. E setar alguns parâmetros aqui. Então a gente também seta a variável selectedColor para red, porque agora a gente está desenhando a cor vermelha, e muda a variável drawingProgress para true, porque agora a gente está desenhando uma das cores, a gente está com o mouse esquerdo pressionado, e retorna o color path da cor vermelha. Então, return self.redPath. Isso acontece para todas as cores. Então, o que está acontecendo aqui nessa função é que a gente está clicando em cima de um dos pontos das cores da nossa grade do jogo, e a gente quer, quando fizer isso, limpar o que já foi feito nessa cor e começar de novo. A próxima função é a função Continue Color Click, e nessa função ela é parecida com a função anterior, só que
se diferencia em alguns aspectos. Então, vamos dizer aqui que eu estou desenhando a cor vermelha. Ignorem a cor verde e amarela que estão desenhadas. É a cor vermelha que eu estou querendo trazer aqui. Então, a cor vermelha, eu fiz um traço para baixo. Aí eu solto o mouse e perco o evento de clique e desenho do mouse. Só que eu quero continuar desenhando a cor vermelha. Então, eu venho no final da linha que eu já desenhei, clico e arrasto. E eu quero que esse desenho continue acontecendo. E é isso que está acontecendo nessa função. A gente verifica aqui qual color code foi clicado. Então, o que está acontecendo aqui nesse exemplo seria o vermelho. Vou cair no primeiro color code, que é o color code igual a 0. Vou setar novamente a variável selected color para red e voltar o drawing in progress para true e retornar nessa função o self.redPath. E fazendo isso, a gente consegue continuar desenhando a cor vermelha. E a próxima função é a função updating cells to the color path, e é essa função que faz a mágica aqui da união de todas as lógicas que a gente viu até o momento. Então, no meu jogo, eu começo a desenhar na cor vermelha e eu acabo esbarrando o mouse no ponto amarelo. O que acontece no jogo é que ele para de desenhar a linha vermelha, se isso acontecer. Então, aqui no print da nossa tela do jogo, eu fiz esse exato caminho. Eu fiz o desenho da linha na cor vermelha, aí eu vim para a cor amarela e ele parou de desenhar para mim. Vejam que ele não conectou o vermelho com o amarelo. E é esse primeiro if dessa função, é o que está determinando essa verificação no jogo. A próxima verificação no jogo é quando a gente passa de um quadrado vazio para o ponto final da nossa conexão no jogo. Então aqui também no print do jogo, eu fiz o que estaria acontecendo. Eu estaria chegando no ponto final da cor que eu estiver conectando. E o que faz essa verificação no jogo é esse segundo if que eu destaquei aqui nessa função. O próximo if da função verifica se eu voltei novamente para o ponto inicial da nossa conexão de um ponto a outro. E quando isso ocorre, a gente para de desenhar também a linha do nosso jogo. E é exatamente isso que está acontecendo no print que eu tirei aqui da tela. O próximo if dessa função é quando a gente passa o desenho do traço da conexão dos pontos para um quadrado vazio. Então a gente simplesmente adiciona o cell index, que é o que está acontecendo aqui no print que eu tirei da tela também. E por fim, tem um else para uma verificação de quando a gente está passando por cima de um traço já existente. E quando isso ocorre, a gente precisa refazer o caminho do traço que a gente está atropelando, vamos dizer assim, e adicionar o ponto da tela que a gente acabou de ocupar com o mouse. Então, aqui no traço vermelho, eu atropelei a linha amarela. Então, vejam que eu preciso voltar a linha amarela e adicionar o quadrado que antes pertencia à linha amarela para a linha vermelha, para poder continuar a minha linha. E é isso que acontece no final da função nesse else. A próxima função é uma função um pouco extensa, mas ela também é bastante importante para o jogo. Então, o que acontece aqui é que a gente está validando os eventos de clique do mouse dentro do nosso jogo. Então, o primeiro if, ele coloca a variável drawing in progress igual a false quando o mouse não estiver sendo pressionado e a nossa variável drawing in progress for true. Depois disso, a gente vai definir mais duas variáveis, que é a variável cell index e a variável color path. Então, agora a gente sabe o index do mouse no nosso jogo e a gente também sabe o color path, que seria se tiver um traço em cima do mouse, que seria se o nosso mouse estiver em cima de um traço já existente no nosso jogo, a gente sabe o color path desse traço. Sabendo isso, a gente passa para o próximo if, que é quando a gente faz o primeiro clique no nosso jogo, que seria o mouse 2.0. Dentro desse if, então, a gente vai fazer a verificação aqui, se a gente está clicando em um círculo de cor que precisa ser conectado ou não. Então, tem a verificação para a cor vermelha, um color code igual a 1, o 2 até o 8. Então, esse primeiro bloco de if seria para as cores que a gente está clicando pela primeira vez. O próximo if seria também o início de um clique no nosso jogo, mas agora para um color path, que seria, como por exemplo, eu quero continuar a cor vermelha.
quero continuar o desenho da cor vermelha. Então, seria esse segundo if que a gente está vendo aqui. E por fim, todo o resto de lógica de desenho de linha no nosso jogo acontece nesse último bloco de if que a gente está vendo aqui na tela. Então, a cor vermelha, nós vamos fazer aqui o updating cells to the color path para a cor vermelha, para a cor amarela, para a cor verde e assim por diante. E a junção de todos esses ifs faz a lógica de desenho do nosso jogo. A próxima função é a função nextLevel, que é uma função bem simples, que basicamente muda de um level para o outro. Então aqui eu tenho o esquema do que está acontecendo, a gente está mudando do level 1 para o level 2. Então, ao completar aqui a conexão da linha laranja, a gente passa para o level 2. E o que acontece aqui é que a gente vai resetar as variáveis da nossa classe do jogo e acrescentar a nossa variável level. Se a gente já estiver na última fase do nosso jogo, então a gente vai voltar para a primeira fase do jogo. E é basicamente isso que acontece nessa função. E aqui nós temos a última função, que é a função endgame. A função endgame, ela vai determinar que o que vai acontecer quando a gente terminar um level do nosso jogo. Então, o primeiro if a gente vai verificar aqui se a gente completou a grade do jogo e terminou também de completar a conexão de todas as cores. Se isso acontecer com o mínimo de conexões possíveis, de tentativas de conexões possíveis, a gente vai receber uma mensagem excelente. Se não, ficou alternando entre uma cor e outra e ficou tentando muitas vezes, a gente vai receber uma mensagem dá para melhorar, porque a variável self-steps foi diferente do flows count, que é a quantidade mínima de tentativas que você pode utilizar para conseguir um excelente. E aqui no final, a gente está colocando esse texto na tela com um quadrado branco de fundo, fazendo o update da tela nessa linha pg.display.update. E quando a gente colocar essa mensagem na tela, esse excelente ou esse dá para melhorar, a gente vai dar um tempo de 3 segundos para poder ficar essa mensagem na tela. Depois a gente passa para o próximo level, que é a função anterior que a gente viu aqui, que é a função nextLevel. Bom, pessoal, aqui é só um lembrete. Eu estou trazendo o status do repositório aqui do canal, do GitHub. Atualmente, eu tenho 10 estrelas para o repositório do canal. Se vocês puderem dar uma estrela para o meu repositório, eu vou ficar muito feliz. Então, aqui o que vocês precisam ter é uma conta no GitHub. Assim que vocês criarem a conta no GitHub, vocês podem vir aqui nessa estrelinha do canto direito da tela do repositório. Então, tem uma estrelinha Star e o número 10, vocês podem clicar aqui e daí vocês vão dar uma estrelinha para o repositório do canal. Se vocês gostarem dos jogos que eu faço aqui para vocês e também os tutoriais do YouTube, vocês podem me ajudar aqui colocando uma estrelinha para o repositório. Aqui, para conseguir o primeiro badge dessas estrelas do canal, eu preciso de 16 estrelas para o repositório. Então vamos lá, pessoal, falta só 6 estrelas para conseguir isso. E eu gostar bastante de conseguir esse badge. E para esse vídeo era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, podem deixar um joinha. Se vocês tiverem alguma outra ideia de jogo para fazer aqui no canal, vocês podem deixar no comentário também do canal do YouTube, que eu vou estar olhando com certeza. E com certeza eu vou também comentar a ideia de vocês, a sugestão de vocês. E para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.